paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero Justino Barbosa. Seja bem-vindo ao nosso canal Cristão em Questão. Queridos, hoje nós iremos falar acerca de alguns ditados populares que eu citarei aqui nesse vídeo, que as pessoas, os pregadores, citam como referência bíblica, porém não está na Bíblia. E hoje nós iremos aprender o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Aproveita você que não é ainda inscrito no nosso canal para já se inscrever e deixar o seu like. E se você também gostar desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você está começando a pregar a palavra, esse vídeo vai ser bom. E se você conhece alguém que está pregando a palavra, que está entrando no ramo das pregações, indique esse vídeo para ele, porque nós, pregadores pentecostais, nós desenvolvemos o hábito de replicar algumas pessoas, pregadores. Nós temos algumas pessoas como padrão de pregação, e por termos essas pessoas como padrão de pregação, a gente acaba reverberando aquilo que ele diz. E muitas pessoas também, dentro da nossa igreja, que a gente tem como padrão, citam esses ditados populares como referência bíblica. O primeiro ditado popular que as pessoas citam como referência bíblica, mas a Bíblia não diz, é: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Pois é, muitos pregadores citam este ditado popular como referência bíblica, mas a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz em Salmos 145, versículo 14, é assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Mas a Bíblia não diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quem diz e quem cita esse ditado popular como referência bíblica, na maioria das vezes e dos casos, são os ímpios ou pessoas que estão desviadas. E pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia, por não lerem a Bíblia, não examinarem com minúcia, acabam cometendo esse equívoco, mas a Bíblia não diz isso. Muitas das vezes as pessoas citam esse ditado popular usando como desculpa, porque amam o pecado, se deleitam em estar no pecado, nas trevas, e citam esse ditado como referência bíblica, insinuando que Deus irá fazer algo contra a vontade delas, sendo que elas escolheram para si as trevas, o pecado, se deleitam no pecado e não têm e nem manifesta desejo nenhum em sair do pecado. Mas nós sabemos que Deus, ele só vai fazer algo por nós se nós tomarmos uma iniciativa. Deus só irá nos levantar quando realmente nós decidirmos que queremos ser levantados. Mas se decidirmos e continuarmos na nossa rebelião e continuar prostrado, continuaremos prostrados. Portanto, cair é do homem. A decisão de levantar é do homem, e Deus o levantará e sustentará. O segundo ditado que as pessoas gostam de citar como referência bíblica é o faça por ti que eu te ajudarei. Com certeza você já deve ter ouvido esse ditado popular de alguns velhinhos citando como referência bíblica, mas a Bíblia não diz isso. Eu já encontrei muitos ímpios citando este ditado como referência bíblica, mas a Bíblia não diz isso. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada está escrito isso. Mas o que a Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 9 é: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde for que andares. O que a Bíblia diz é isso, mas a Bíblia não diz faz por ti que eu te ajudarei. Não cite esse ditado popular como referência bíblica. O terceiro ditado popular que os pregadores gostam muito de usar quando querem atrair pessoas para aceitarem Jesus, para constranger pessoas para aceitarem Cristo é: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E citam esse ditado popular como referência bíblica, porém a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 é: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Isso a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Embora não seja um conceito totalmente desprezível ou errôneo. Muitas das vezes Deus usa assim mesmo com muitas pessoas que Deus quer salvá-las, e Deus, na sua presciência e onisciência, sabe que se Ele apertar um pouquinho, aquela pessoa irá se voltar para Ele. Mas em muitos casos também, mesmo que Deus aperte e coloque pessoas no leito de morte a si mesmo, elas se tornarão obstinadas e não retornarão para Cristo. O quarto ditado popular também que as pessoas gostam de citar como passagem bíblica é: fazer o bem e não olhar a quem. A Bíblia também não diz isso, embora não seja um conceito totalmente desprezível. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 14: abençoai aos que vos perseguem,
abençoei, não amaldiçoeis. Então não é um conceito totalmente errado. Em muitas passagens bíblicas a gente vai ver isso. Fazer o bem, não olhar a quem. Embora esse ditado é ditado, não está na Bíblia, não é referência bíblica. E não cite como um texto bíblico. O quinto ditado popular, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algum pregador citá-lo como referência bíblica. Mas a Bíblia não diz. É o diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. A Bíblia não diz isso. Mas é um conceito, um provérbio, um ditado popular bastante interessante. Faz bastante sentido. Mas não está na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20 é: quem anda com o sábio será sábio, mas os companheiros dos insensatos se tornará mal. Isto a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem és. O sexto, que na verdade não é um ditado, é apenas um equívoco, mas eu gostaria de citar ele aqui nesse vídeo, para que você seja esclarecido, é um texto de João capítulo 16, versículo 33, onde na maioria das vezes os pregadores fazem um acréscimo ao versículo bíblico. Quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E muitos pregadores acrescentam dizendo: e vós também vencereis. Só que a Bíblia não diz isso, embora não seja um conceito errado, porque o mesmo João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer: quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que tem fé em Jesus Cristo? Porque a nossa fé em Cristo Jesus irá nos fazer vencer o mundo, o pecado e a morte. E Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Mas a Bíblia não cita o vós vencereis também. Isso é um acréscimo que muitos pregadores fazem à referência bíblica. E é um equívoco da gente. A gente tem que saber se expressar. Quando você for pregar e fazer menção desse versículo, faça o acréscimo da seguinte maneira: e nós também venceremos, irmãos, embora não esteja aqui no versículo, nós iremos vencer em Cristo Jesus, porque nós somos mais do que vencedores. Mas não faça um acréscimo ao versículo bíblico. O sétimo ditado popular que as pessoas gostam de citar como referência bíblica é o: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com certeza você já deve ter ouvido alguém dizer isso, um pregador citar isso como referência bíblica. Só que a Bíblia não diz isso. É um ditado popular, mais um. Mas o que a Bíblia diz é: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Isso a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. É um ditado popular. Então não cite esse ditado popular como referência bíblica. Não diz que a Bíblia diz, sendo que a Bíblia não diz. Ok? O oitavo ditado popular, também muito citado, mas não está na Bíblia, é o seguinte ditado popular: não cai uma folha sequer no chão sem que assim Deus não permita. Isso é mais um versículo assim um pouco calvinista. Só que a Bíblia, irmãos, não diz isso. Não está escrito em nenhuma parte das Escrituras Sagradas. O que a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 7, é que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E para nós não temermos, porque nós valemos muito mais do que pardais. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que não cai uma folha sequer no chão sem que assim Deus o permita. Isto é um equívoco, é um ditado popular que as pessoas gostam de citar como referência bíblica. Só que a Bíblia não diz. E o nono equívoco que tem se tornado um ditado popular é o vinde a mim como estais. As pessoas gostam de citar esse ditado popular, que já se tornou um ditado popular de tantas pessoas falarem, como referência bíblica. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não expressa isso. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus quem diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas que gostam de usar esse versículo, que citam esse versículo, têm esse versículo como desculpa para viverem de qualquer forma, para virem para Cristo e continuarem a viver de qualquer maneira. Já testemunhei muitos pregadores dizendo: a Bíblia diz que vinde a mim como estais, mas não fica como estais. Mas a Bíblia não diz isso, irmãos. Dizer que a Bíblia diz isso, sendo que a Bíblia não diz, é um erro da gente. Nós precisamos ser mais minuciosos na leitura da Bíblia, para não citar o que a Bíblia não diz, como referência bíblica.
Aí a gente comete o erro de citar ditados populares como referências bíblicas. E o 10º ditado popular, também muito citado, eu já vi, testemunhei pessoas citando em suas pregações esse ditado como uma referência bíblica. O mente vazia é oficina de Satanás. A Bíblia também não diz isso. O que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai, ou que isso ocupe a vossa mente, embora tenha bastante semelhança. Não é um conceito totalmente errado. Realmente, se a nossa mente estiver vazia, o diabo habita. Mas este ditado popular não está na Bíblia, não se encontra na Bíblia. É um conceito verídico, mas não está na Bíblia. O 11º ditado que as pessoas citam como referência bíblica é o Deus tarda, mas não falha. Irmãos, a Bíblia não diz isso. Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, irmãos. E Deus também não falha. Na verdade, Deus ele tem um momento certo para fazer aquilo que lhe apraz fazer. E muitas das vezes o tempo de Deus não se enquadra e não se encaixa dentro da nossa visão de tempo. Mas o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, irmãos, Deus não tarda. Deus tem um tempo determinado para fazer aquilo que Ele determinou fazer. E é mais um ditado popular que as pessoas gostam de citar como referência bíblica. O 12º ditado popular, o último, e a gente encerra esse vídeo, é o Deus escreve certo por linhas tortas. Irmãos, Deus não escreve certo por linhas tortas, mas Deus escreve certo por linhas certas. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é com base no seu caráter santo e justo. Então, tudo o que vem de Deus, se Deus for a fonte de algo que está sendo direcionado para nós, é algo bom. Então, Deus não escreve certo por linhas tortas, mas certo por linhas certas. O que a Bíblia diz em Neemias, capítulo 13, versículo 2, que talvez seja a intenção desse ditado popular de expressar, só que bem diferente do que a Bíblia diz, é: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Aqui Neemias está recapitulando toda a história hebraica, judaica. E Neemias faz uma citação veterotestamentária da passagem em que o povo de Israel estava no deserto e Balaque contratou Balaão, profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, por 3 vezes, Deus não ouviu Balaão, mas Deus converteu a maldição que estava sendo rogada por Balaão sobre Israel em bênção. Mas a Bíblia não diz que Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado popular, é um erro que a gente cita em nossas pregações e que a gente deve evitar. E com certeza você conhece outros ditados populares que se encaixam com este vídeo, ditados que as pessoas gostam de citar como referências bíblicas, mas a Bíblia não diz. Que Deus possa te iluminar, te dar graça, que você possa ser direcionado à dedicação ainda mais da palavra de Deus, porque nós precisamos ser bem minuciosos no que se trata e no que tange pregar a palavra de Deus, para não citar o que a Bíblia não cita e dizer o que a Bíblia não diz. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você gostou muito mesmo, deixe o seu like e nos espera até o nosso próximo vídeo. Amém?